quase que uma maldição, e a ponto da filha desse homem matar esse pai. E olha como a situação é muito forte, porque ela matou o próprio pai, envenenado, e tempos depois ela suicidou. Então, e tudo isso veio no sistema dessa cliente através de uma doença que ela estava tendo na tireoide. É por isso que a gente fala também que a doença ela tem o seu lugar, né? Por quê? Porque a doença estava ali cumprindo um papel. A doença estava ali fazendo com que toda essa história, traduzida em muita raiva, muita mágoa, muita dor, toda essa história pudesse, apesar de tudo, ser ressignificada no amor, né? E o Hausner, ele relata isso no livro dele, das páginas, eu tenho até as páginas aqui, da 207 a 210, vale muito a pena ler, né? E vou apenas relatar aqui o trecho final dessa história, né, que está no livro. Diz assim, a fala da personagem, da cliente, para essa tia: agora eu tomo a vida também por meio de você. Quando a tia ouve as palavras da sua sobrinha, comove-se até as lágrimas, sorri para a sobrinha e lhe diz: viva, minha filha, viva. É quase que uma coisa assim, né? Eu não pude viver, viva você, né? A representante da cliente sorri e o Hausner sugere, né, para reforçar essa decisão da vida, que ela repita: sim, em sua honra, agora eu vou viver. Ambas se abraçam longamente e a representante da tia passa a se sentir feliz na constelação. Ela se levanta e ela se coloca do lado de quem? Do lado do pai de quem ela tirou a vida. Os dois também se olham e se abraçam. Então olha como a gente poderia ficar aqui o quê? Julgando essa tia, dizendo que ela era uma pessoa criminosa, ou que ela não prestava, ou coisas do gênero. Mas olha como a história dessa tia, ela estava imbricada em coisas muito mais profundas, num sentimento de ódio que estava presente naquele sistema, uma espécie de maldição que estava presente naquele sistema por uma pessoa da relação pessoal desse avô, que acabou se consumindo nesse ódio. E isso se tornou uma energia de maldição naquele sistema. E isso gerou o quê? Gerou essa doença autoimune que a neta, no caso, estava sofrendo. Então esse era o relato que eu fiquei de trazer na semana passada, no livro do Hausner. Vale muito a pena você pesquisar e buscar a leitura, né, de todo o livro, que é um livro primoroso, falando de como as doenças, muitas delas, têm relações sistêmicas. Agora vamos voltar lá pro nosso tema da vida e morte. E aí tem a frase do Bert. Eu vou ler a frase do Bert pra gente refletir um pouco junto. A gente tem pouco tempo, porque a gente tem 50 minutos, né, de transmissão, e a gente também tem a leitura do tarô, então a gente vai ser um pouco mais breve do que a gente tinha planejado, mas eu vou ler aqui para vocês. No fim, deixamos a vida para voltar a algo sobre o qual nada sabemos. Tampouco chegamos aqui vindos do nada. Chegamos através dos nossos pais. Neles conflui algo que nos dá a vida e que está integrado a algo maior. Nós já existíamos, senão não poderíamos vir a ser. E quando morremos, também não desaparecemos. Então, eu acho que o que a gente pode pensar a respeito disso é que o Bert está considerando a vida numa perspectiva muito mais ampla, né? Uma perspectiva que vai além do nosso nascimento físico e da nossa morte física. O Bert, ele vai considerar essa existência como uma existência espiritual, porque o Bert era padre, o Bert colocava até Deus nas constelações, falava de Deus o tempo todo, mas eu acho que é mais do que isso, né? Que essa frase fala. Nós somos a representação viva de todo o nosso sistema. O nosso sistema, os nossos ancestrais,
aqueles que já se foram, eles vivem através de nós, assim como nós viveremos através das pessoas que vierem depois da gente, né? E muitas vezes isso acontece, inclusive, de uma forma pesada, de uma forma emaranhada, né? Quando, por exemplo, o caso que o Marcelo contou, a gente acaba pegando para si os pesos dos nossos ancestrais. Mas isso não precisa ser dessa forma, né? A gente pode viver honrando todos aqueles que vieram antes de nós e reverenciando aqueles que vieram antes de nós e sem nenhum peso, deixando aquilo que pertence a eles para eles. Você quer falar alguma coisa? Não, me lembrei aqui, toda sexta-feira a gente tem a corrente de cura energética, né? Sexta-feira à noite, 18 horas. E ontem, na minha meditação, né, é uma corrente que a gente faz com um grupo de terapeutas, eu e a Bia e parceiros do Lunar participam, e eu estava justamente pensando nisso na minha meditação de ontem, né? Quer dizer, sentindo isso na meditação de ontem, de que como é importante a gente buscar a força dessa ancestralidade partindo de uma compreensão, de um amor que vê realmente que o mais importante é a vida e não tudo aquilo de complicado que acontece e que surge no sistema, né? Então, por exemplo, esse caso que eu relatei agora no início, né? Quando a tia fala para aquela moça, viva minha filha, viva. Quer dizer, por quê? Porque de algum modo aquela moça ela já estava ficando doente, porque ela estava carregando um peso sistêmico que fazia com que a vida dela não fosse honrada da melhor maneira. Porque nós não estamos nesse mundo para o sofrimento. É claro que é um processo de evolução, acredito muito nisso, e nesse processo de evolução a gente tem momentos bons, momentos ruins, mas em última análise, aqueles que vieram antes de nós, eles desejam que nós consigamos fazer da vida aquilo que de melhor que eles não conseguiram fazer. Então, assim, o maior presente para quem veio antes é honrar essa vida fazendo melhor, né? Então, e entendendo também que essa questão da vida e morte, como diz o Bert Hellinger, ela não é definitiva, né? Nós estamos apenas num plano existencial, num processo evolutivo de passagem por esse plano para outros planos superiores. Então tem uma frase que eu gosto muito, né? Nem me recordo agora de quem é, que diz assim, nascer é morrer de lá para cá, né? E morrer é viver daqui para lá. Então, assim, é um processo no qual nós estamos aí envolvidos, e uma compreensão sistêmica também nos fortalece com relação a isso. Porque o Bert sempre vai dizer do que de uma força espiritual, né? De uma energia que está para além de nós, que ele vai chamar de força criadora. Em alguns momentos ele até relata mesmo como Deus, né? Porque ele tinha toda uma formação católica, mas é muito interessante. Então essa frase dele, né? Vou até reler aqui rapidinho para vocês. No fim, deixamos a vida para voltar a algo sobre o qual nada sabemos. Quer dizer, é o grande mistério da nossa passagem por aqui. Tampouco chegamos aqui vindos do nada. E aí ele reforça, né? Não existe acaso. Chegamos através dos nossos pais, a nossa ancestralidade. Neles conflui algo que nos dá a vida e que está integrado a algo muito maior. Um propósito. Nós já existíamos, exatamente, um propósito. Senão, não poderíamos vir a ser. Olha essa frase, gente. Nós já existíamos. Senão, não poderíamos vir a ser. E quando morremos,
também não desaparecemos. Então é uma compreensão sistêmica que nos fortalece muito. E quando a gente fala de sistemas, a gente está falando de partículas, de células formadoras de um corpo, né, coletivo. E quando a gente fala de sistema, a gente também pode estar se referindo ao sistema, ao ciclo, né, ao sistema cíclico da vida de morrer e renascer. Morrer e renascer, acabar, recomeçar. Voltando lá no início, eu falei da carta do tarô, né, da morte, que fala justamente disso, as mortes em vida. Quantas mortes que a gente já teve durante a nossa vida, né? Em quantos momentos que a gente já se recriou, né? A gente era criança, passamos a ser adolescentes. Então, a gente saiu, né? A criança, ela dá lugar ao adolescente, que dá lugar ao adulto, que dá lugar ao idoso, que morre em corpo físico, que vive na memória das pessoas, que vive através das próximas gerações. Então, a gente está, durante a nossa vida, a nossa existência, nesse ciclo de se refazer, de se remontar, de se renovar, de se fundir com outras coisas. E eu acho que, né, tem muita gente que fala, tem uma frase, né, conhecida, que diz que as pessoas não têm medo da morte, que as pessoas têm medo do desconhecido, que o Bert fala, né, e quando morremos também não desaparecemos. Mas e aí? Não desaparecemos? E para onde que a gente vai? O que acontece com a gente? E eu acho que esse texto, ele indica a gente, né, para um caminho de uma compreensão de uma existência que está para além da matéria, né, dessa vida material. E uma coisa que eu acho que é interessante nesse momento que a gente está vivendo, a gente pensar que é um momento em que os recursos materiais eles estão passando por uma crise, em que a gente está dentro de casa, a gente tem a questão da economia, a gente tem a questão do corpo físico das pessoas que estão adoecendo, né? Nesse momento, eu acho que é interessante a gente se mergulhar nessa visão mais ampla de existência, para que a gente se fortaleça nesse período, se empodere nesse período e passe por ele com uma compreensão, com uma consciência mais profunda em relação ao que de fato a gente está vivendo e como isso, apesar de causar muito sofrimento, muita dor, como isso pode estar servindo a um propósito maior, né, do nosso planeta. Você quer falar alguma coisa? Não, é isso mesmo, né? É uma visão mais holística, né? Exatamente. É um convite que esse momento absolutamente sem precedentes nos faz, né? Quando que a gente imaginar que simplesmente a sociedade do terceiro milênio, né, ia parar, ia precisar parar do jeito que está tendo que parar, né, nos quatro cantos do mundo. Então é um convite para a gente olhar para dentro e tentar pensar até filosoficamente sobre todas essas questões. Quero dar um oi pro pessoal que deu oi pra gente. Oi, Márcia. Teve uma pessoa lá em cima que falou que tá com saudade, a Soraya. Caramba! Olha, Soraya! Saudade, ó, uma menina que falou, amei o colar dele, tá vendo? Ah, sim, é o pentagrama. Galera que foi entrando, galera que tá entrando ainda, gratidão, muita gratidão por estar aqui nesse bate-papo com a gente. Não, a gente sempre assim colocando que é muito bacana ter a força de vocês, a participação de vocês. Divulguem para as outras pessoas. Todo sábado nós estaremos aqui, né, fazendo esse trabalho, aprendendo mais também sobre essas ferramentas da tecnologia e tal. Mas a gente está aqui com muita satisfação nesse momento. Alice! Olá! Tudo Como é bem, que você tá, Alice? Alice? Márcia. Puxa vida. Também, eu acho que a Mônica também estava por aí. Mônica tava por aí. Nossa parceira do Baralho Cigano.
A gente tá morrendo de saudade de vocês, morrendo de saudade de ter esses papos pessoalmente com vocês. Mas nesse momento, né, a gente precisa ficar em casa. É uma questão de respeito, de solidariedade com os outros. Mas a gente continua realizando os nossos atendimentos de constelação online, então, e de tarot terapêutico. Então, se alguém tiver interesse, quiser conversar mais a respeito, perguntar, tirar dúvida, pode mandar mensagem pessoal pra gente. A gente está super aberto para responder e tirar as dúvidas de vocês. O que vocês acham sobre esse tema, né, da vida e da morte, sobre esse momento que a gente está vivendo, em que a gente está a forceps precisando lidar com isso, porque eu acho que o pânico, né, que a gente está vivendo, essa onda de medo que a gente está vivendo, é justamente o medo da morte, o medo do desconhecido, o medo do não saber, né, o medo da perda. Então, como é que vocês estão lidando com esse momento? Como é que está sendo para vocês? Eu confesso que, assim, para mim tá sendo esquisito. Alice, pode fazer pergunta. Eu confesso que pra mim tá sendo esquisito. E eu ainda não consegui entender direito o que eu tô sentindo em termos de medo, de lidar com esse momento da melhor forma, sabe? Eu tô um pouco ainda desnorteada, tentando me voltar pra dentro, tentando me fortalecer na espiritualidade, nos estudos mais espiritualizados. Tem uma galera entrando, Janaína, olá, Lete, olá. Sejam bem-vindas. Valeu, gente. Esse é um momento... Eu tenho... Pessoalmente, eu tenho um perfil assim de ser muito caseiro. Então, eu tô, digamos, numa zona de conforto nesse sentido. Mas quando a gente sai, por exemplo, quando a gente vai fazer as coisas que a gente precisa fazer, né, mercado ou pagar conta, algumas coisas básicas, a gente percebe que há essa sensação de insegurança, de medo nas pessoas, né? O distanciamento, e tudo está muito relacionado ao tema que a gente está trabalhando hoje, né? Que é essa perspectiva da vida e da morte, né? As pessoas assim, mas e se acontecer comigo, né? E se a minha vida se for nesse momento? Então é realmente muito delicado tudo que a gente está passando. A gente espera que passe logo, né? Mas a gente tem que lidar com isso da melhor maneira. E aí o caminho holístico, né? O caminho de todas as terapias holísticas, o caminho da constelação sistêmica familiar do Bert Hellinger é muito legal, nos dá muita força, né? Por exemplo, tem uma outra frase aqui do Bert que a gente separou para vocês, onde ele diz assim: a exaustão e as perdas preparam a paz. A exaustão e as perdas preparam a paz. Então olha como é bacana esse conhecimento sistêmico e como nos fortalece. É mais uma ferramenta para que a gente possa passar por esse momento sem adoecer, né? Sem lidar com tudo isso de uma maneira pesada ou muito ruim. Claro que não é fácil, mas a gente consegue atravessar. E a gente costuma olhar para palavras e conceitos como o conceito da paz, o conceito do equilíbrio, como forças estáticas, né? Como coisas que não estão em movimento. Eu vou andar e eu vou chegar naquele lugar, que é o lugar do equilíbrio, que é o lugar da paz. E ali eu vou ficar confortável e deitado numa posição passiva. Eu acho que essa frase, assim, pelo menos como ela bate pra mim, ela fala um pouco de como a paz, ela é um equilíbrio, ela também é um equilíbrio de forças. Ela é luz e sombra, ela é um caminho percorrido, sabe? Ela é, na verdade, uma integração de tudo isso, que é a experiência de estar nesse planeta, de ser humano, as perdas, os ganhos, né? Todas essas coisas que fazem a gente quem a gente é. A Márcia falou:
Momento de conheça a si mesmo, mergulhar a fundo. É. Exatamente. É muito importante. E nesse período a gente não tem muito pra onde fugir, né? Porque a gente tá dentro de casa. Então, tá um pouco triste, não tem como sair pra ir no restaurante, dar uma passeada no shopping e comprar roupa na loja. Não tem como, não tem mais subterfúgio, né? Então a gente... É olhar pra si mesmo ou olhar pra si mesmo, não tem jeito. Não tem escolha, né? Então, é isso, é o que esse período tá proporcionando pra gente. Olá, tudo bem? Legal. Eu acho que a gente tá chegando, vai estourar o tempo, né? A gente tá chegando no final, o nosso horário é às 3 horas. Semana passada a gente teve um imprevisto, então a gente acabou precisando fazer às 3h30, mas é às 3 horas. Em ponto. A gente queria ficar mais tempo, mas essa ferramenta ainda não está muito dominada por nós. O Instagram, na verdade, ele corta, né, a nossa transmissão quando dá 1 hora, o que é muito desagradável, porque quando tá ficando bom, a transmissão é cortada. Mas nós estamos preparando para vocês o nosso canal no YouTube, vai ter conteúdo, vão ter conteúdos mais profundos, porque no tempo que a gente tem, a gente muitas vezes não tem, a gente quer falar muita coisa, ou a gente quer responder, dialogar com vocês, e a gente não tem o tempo de se estender nos assuntos, né? Então no nosso Instagram, no nosso canal do YouTube vai ser o lugar para isso, o espaço para isso. Vai ser tipo um grupo de estudos, vai ser super legal. E eu vou aproveitar agora pra gente finalizar esse momento. Eu vou fazer a leitura que o tarô mostrou, né, pra gente hoje. Pois é, gente, semana que vem tem mais. Será que vai dar tempo nesse Dá tempo? tempo. Eu acho que vai estourar 1 hora aí. Vai dar tempo. Se não der tempo, pra salvar não tem que se iniciar. não der tempo, eu gravo um vídeo e eu posto pra vocês. Se cortar, acontecer alguma coisa, mas vai dar tempo. Vamos lá. Aqui a gente tem o Sol, né? A carta do Sol, seguida do 2 de Copas, seguido do Pajem de Copas. Então a gente tem várias cartas de Copas, né? Que é o naipe da água. As de Copas. Caramba, tudo Copas. Copas. Aí a gente tem o As de Espadas. E a gente tem um 4 de paus. Então, o que essa tiragem tá falando pra gente? A primeira carta é a do Sol. Então, assim, tudo ficará bem. Isso tudo vai clarear. Essa nuvem negra, ela vai clarear. É importante pro nosso planeta passar por esse processo, né? De nuvens, de um céu nublado, escurecido, justamente para que ele possa clarear, a gente consiga varrer essa sujeira que a gente tem colocado para debaixo do tapete. E aqui o 2 de Copas é a carta do toque, do contato físico. Olha. Né? Então, aqui o que tá falando pra mim existem outras formas de se conectar com o outro e a gente tá explorando muito isso. Tem uma música de um uruguaio chamado Jorge Drexler que chama Codo com Codo, que é cotovelo com cotovelo, que fala um pouco disso. Depois eu deixo pra vocês, é muito lindo. Aí a gente tem o Pajem de Copas. É um momento da gente aprender com as nossas emoções, explorar mais as nossas emoções, se permitir sentir profundamente. E aí a gente tem um As de Copas, que fala do amor num sentido mais amplo, né? O amor que transborda, essa copa que transborda de amor. Então, da gente se deixar penetrar, perpassar por essa energia amorosa nesse período e a gente amar até aqueles que a gente normalmente não curte muito, sabe? Da gente olhar pro diferente e a gente acolher no nosso coração. Aí a gente tem aqui um As de Espadas, que é o início de uma nova mentalidade, uma nova forma de pensar. E aí é uma nova forma de pensar pautada na família, com a família como estrutura. Com família eu não tô querendo falar de família tradicional brasileira necessariamente, né? Eu não tô falando disso, eu tô falando da ancestralidade. A ancestralidade pautando essa nova forma de mentalidade, a reverência aos ancestrais, né? A reverência à vida. Pessoal, é isso que eu tinha pra dizer em relação ao tarô. Foi uma leitura um pouquinho corrida. Semana que vem a gente vai ler o tarô um pouquinho antes, mas são boas notícias, né? Então que bom.
Muito feliz de poder estar enviando essas boas notícias para vocês. Então, me despedi, um beijo. Terça-feira tem meditação guiada às 19 horas, postado no nosso IGTV. Sexta-feira tem a corrente de cura energética às 18 horas e todo sábado às 15 horas em ponto temos a nossa transmissão ao vivo. Do Papo Sistêmico. E lembrando que a gente continua com atendimento individual, constelação online, né, individual, quem tiver interesse, e o tarô terapêutico também com a Bia. Exatamente. Beijo, aí, gente. Pessoal, um beijo enorme. Vamos ver se a gente consegue salvar essa live hoje. Tchau, tchau. Beijo no coração. Tchau, tchau.